Hoje nós vamos falar a respeito do avivamento que você precisa. Geralmente, quando nós falamos de avivamento, nós pensamos que é Deus quem precisa de um avivamento. E nós não nos preocupamos de ser avivados e nem de provocar um avivamento. Agora, este título é muito sugestivo, porque a responsabilidade cai no nosso colo. Eu preciso de um avivamento urgente. O tema desta ministração é o avivamento que você precisa. Imagina Deus olhar para a terra e contemplar a sua igreja, uma igreja religiosa, uma igreja que, se não morreu, está quase morta, porque falta o seu Espírito, e onde não há manifestação do Espírito Santo de Deus, não há vida. Podemos ser barulhentos, podemos fazer um estardalhaço, mas Deus prefere o silêncio do nosso quebrantamento do que o barulho do nosso orgulho. Muitas vezes nós mostramos alguém que não somos, e a maior parte de nós crentes representamos e teatralizamos que somos o que não somos. E Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa realidade, Deus conhece o nosso coração. Um avivamento precisa acontecer para varrer esta terra que está cada vez mais longe de Deus. E estudando a história dos avivamentos, nós vemos que de 40 em 40 anos, de geração em geração, Deus promove um avivamento. E quando este avivamento não acontece, se estabelece o seu juízo. Nós precisamos compreender o quanto este avivamento vai fazer diferença na vida da igreja de Cristo na terra. Uma igreja que muitas vezes é boa de show, espetáculo e apresentação, mas é ruim de vida. O evangelho que nós temos é um evangelho superficial e raso. E existe uma promessa da parte de Deus para que este avivamento venha sobre esta geração. Algumas igrejas defendem na sua linha teológica que este avivamento não virá, e que as coisas vão piorar, a ponto do juízo de Deus se estabelecer, e a grande tribulação vir sobre a face da terra. Mas nós suplicamos e clamamos como igreja de Cristo, para que haja um avivamento, onde o evangelho vai alcançar o coração dos mais duros, dos mais resistentes, daqueles que estão literalmente perdidos, enganados pelo inimigo, cegos. Mas nós cremos que quando há um avivamento, porque o avivamento é diferente daquilo que nós comumente vivemos, o avivamento é o Espírito de Deus fazendo através de nós. E muitas vezes neste tempo a gente tenta fabricar, e muitas vezes não é o Espírito Santo, é o homem. Hoje, como disse na semana passada, temos apóstolos que não são apóstolos, temos profetas que não são profetas, e a Bíblia diz que muitos ficariam impressionados e seriam enganados,
Eu estou falando dos escolhidos, daqueles que são crentes, por conta de um espírito de mentira. A igreja precisa ser mais madura, porque Jesus não virá buscar crianças do berçário, virá buscar uma noiva madura para se casar com ela. E quando uma profecia é carnal, ela não é revelação, ela é adivinhação. Tome cuidado com quem bota a mão na tua cabeça, com quem abre a boca e diz para você: assim diz o Senhor. Porque se a pessoa não ouve a Deus, você não pode ouvi-la, porque o recado que ela tem para você não vem do céu. Estes dias que nós vivemos são dias dramáticos. Antes do grande avivamento, nos últimos dias, haverá uma crise que vai abater todo mundo. Uma crise de saúde. Saímos recentemente de uma pandemia, a qual nunca foi vista em todo o globo terrestre. E eu achava que depois da pandemia, haveria um avivamento. Faria filas na porta das igrejas, e que não haveria lugar nos templos. Antes da pandemia, existia 8 milhões de crentes sem igreja no Brasil. O censo saiu agora e mostra 28 milhões de crentes desigrejados, afastados, desviados. Declaram que são o que não são, porque eles acham que pelo simples fato de dizer eu creio em Deus, eles são filhos. A Bíblia diz que filho é aquele que obedece. Filho é aquele que agrada o pai. Filho é aquele que anda na sua vontade. Se fala de uma crise financeira para o ano que está chegando. Teremos o Drex, uma moeda digital, e logo não haverá mais dinheiro em papel. Você não vai poder mais colocar dinheiro debaixo do seu colchão. Está entendendo, Wagner? O Wagner não coloca dinheiro debaixo do colchão. O colchão dele é de dinheiro. É igual o tio Patinhas. Não tem colchão. É brincadeira. Amados, como isso é sério, sabe por quê? Você vai ser monitorado no que você ganha e onde você gasta. Se o governo quiser confiscar o teu dinheiro, como aconteceu na época do Collor, ele vai fazer. Você de repente recebe uma multa de trânsito, você não tem mais opção de pagar ou não pagar, já pode ser descontado. Imagina que eles podem delimitar, você pode gastar o teu dinheiro até tantos quilômetros, em tal área. Na época da pandemia, um laboratório foi feito. Vocês não imaginam o que está por acontecer até o ano de 2030. Uma crise financeira há de se estabelecer. Eu não sei como o mercado financeiro vai se quebrar, mas pode ser até por uma guerra mundial. E ligamos a TV hoje e ouvimos falar sobre rumores de guerras e guerras propriamente dita, onde um país ameaça outro país com as suas armas atômicas. Amados, se isso acontecer, vai ser um caos mundial. Nós temos a crise política.
E os pessimistas dizem que a coisa vai piorar cada vez mais. Temos uma crise religiosa. Mas não se trata daquilo que eu falei há pouco. Se trata de uma perseguição contra a igreja de Cristo. Sabe quando nós vamos acordar? Quando a igreja de Cristo for perseguida. Onde a igreja mais cresce? Nos países onde é proibido pregar, ler uma Bíblia, falar de Jesus. Onde existem igrejas subterrâneas, escondidas, onde não se pode adorar a Deus livremente, como fazemos aqui no Brasil. Na Coreia do Norte, certa feita, uma família foi presa por servir Jesus. E o comandante disse: você renuncia o evangelho? Ou você prefere morrer? Ele disse: não, eu não posso negar o meu Jesus. Fizeram um buraco e colocaram a família lá dentro. E ele perguntou de novo: você renuncia a Jesus, este evangelho, ou vocês preferem morrer? As crianças desesperadas disseram: papai, negue Jesus, renuncie a Jesus, para que a gente viva. A mãe disse: crianças, fiquem caladas, porque em breve nós estaremos com Jesus no céu. E começaram a jogar areia naquele buraco, e as crianças foram silenciadas primeiro. Depois jogaram areia e enterraram o casal, e eles morreram entoando hinos de louvor ao Senhor. E nós estamos num Brasil onde nós temos liberdade de cultuar e de pregar, e nós não fazemos o que precisa ser feito. Quando a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, estudiosos dizem que esta palavra ide tem outro sentido, porque no original temos o entendimento de indo por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala do ide, a gente fala de algo específico, que muitas vezes pode ou não pode acontecer na nossa vida. Mas quando a gente fala do indo, eu posso pregar quando estou indo trabalhar, quando estou trabalhando, quando estou numa festa, numa confraternização, no encontro. Indo, eu posso pregar Jesus. Mas o problema do avivamento é que nós pregamos um Jesus que não conhecemos. Nós pregamos um Jesus com quem nós não tivemos uma experiência real. Por exemplo, se eu perguntar quem aqui já ouviu falar do Neymar, o jogador de futebol, levanta a mão aí. Quem já ouviu falar do Neymar? Levanta a mão aí, pode levantar. Esse exercício afasta o sono, vamos lá. Quem já ouviu falar do Neymar? Diga: eu conheço o Neymar. Mas Neymar não me conhece. Entendeu? Eu conheço Jesus. Mas será que Jesus me conhece? Quando nós falamos a respeito de avivamento, nós falamos desta crise na saúde financeira, política, religiosa, da dissolução da família tradicional. E esse sistema incentiva a autonomia, independência, rebeldia, onde tira a autoridade de Deus, constituída pela sua palavra.
fala da doutrinação sexual e erotização das nossas crianças, através dos meios de comunicação em massa, de grande circulação, escolas, através de professores, simpatizantes da causa, material didático, dinâmicas, atividades, porque a identidade se cria na sua formação. E hoje o que nós vemos é uma sociedade pervertida, depravada, promíscua. Nunca nós ouvimos palavrões em rede aberta de televisão. Hoje dá vergonha de assistir um filme, porque eles traduzem ipsis literis. As pessoas falam palavrões, fazem xingamentos, invocações. Nunca vimos tantos filmes que enfatizam a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo. E está para sair um filme aí, onde a criança, ao invés de mandar uma carta para Papai Noel, manda para Satanás. Vai entrar em novembro em cartaz. E de repente esta figura aparece para a criança, e a criança diz: mas eu pensei que você tivesse rabo, chifre, tridente. E aquele personagem começa a realizar os sonhos daquela criança. Imagina o estrago na cabeça de uma criança em formação, onde de forma proposital é trocado o Papai Noel por Satanás. Ele manda a carta para Mr. Satan. E muitos acham isso divertido, engraçado. Não passa de um enredo, de uma história. Mas tudo que Hollywood faz é com um propósito. E as nossas crianças desta geração já foram contaminadas. E há quem diga que as crianças de hoje não servirão Deus amanhã. E nós quebramos isto em nome de Jesus. Você cria um filho para ele ser abençoado na vida por conta da sua fé e temor a Deus. Mas Hollywood desconstrói isso. Os programas de TV e principalmente internet quer apagar a chama do grande avivamento. Crianças pequenas dizem: eu não acredito em Deus, eu não quero ir para a igreja. E quando elas vêm forçadas, porque a criança precisa aprender que quem manda são os pais, e pais, vocês precisam aprender que quem manda em vocês não são os filhos. Para de fazer os caprichos dos seus filhos, porque depois, na hora de corrigi-los severamente, quando necessário, vocês não terão voz. Nós estamos trabalhando até mesmo esta questão de celular dentro da igreja. Por quê? Porque a criança, ela acostuma que dentro do ambiente de culto pode usar o celular. Imagine vocês, eu conto que numa igreja de São Paulo, uma pessoa dentro da igreja estava acessando o site pornográfico, dentro de um ambiente santo. Este desrespeito não acontece só quando se acessa um site pornográfico. Toca o telefone, dá sinal de uma mensagem, você interrompe teu culto ao Altíssimo para ver um recado sem importância. O telefone vibrou, a tua atenção é roubada, e o espírito de distração tira você da presença do Senhor. E quantas pessoas ficam mandando mensagens, recebendo mensagens, elas estão em todo lugar, menos na presença de Deus. E nós estamos aqui para entregar o nosso culto racional, inteligente. Nós não podemos oferecer o nosso sacrifício de forma parcial,
Porque Deus não quer você pela metade, Deus quer você na sua totalidade. Então esta é a igreja que quer avivamento. É uma igreja que está alienada de Deus, da sua vontade, do seu propósito, e que vive de qualquer jeito. As coisas do mundo têm mais graça e mais importância do que aquilo que nós recebemos aqui dentro do templo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Quem fala? Quem fala? A palavra diz que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas estarão na presença do Senhor, e serão profetas no tempo do avivamento. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos serão visionários, enxergarão aquilo que o mundo não enxerga, para estabelecer o tempo de Deus e cumprir um propósito sobre a terra. E os velhos não ficarão de fora, eles serão sonhadores, terão sonhos, não por uma indigestão, mas o Senhor há de mostrar de forma palpável verdades do céu que vão marcar esta geração. A igreja dos nossos dias não sabe o que é avivamento, porque nunca leu sobre avivamento, nunca estudou sobre avivamento, nunca pesquisou sobre avivamento, e o pior de tudo, nunca viveu um avivamento. Não estou falando de uma experiência meramente humana, estou falando de estar quebrantado, esmiuçado, despedaçado e tornado em pó. Estou falando de você entrar na presença de Deus, e o ambiente onde você está sendo inundado com a sua presença. Hoje nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos, porque se você chora, você só chora por um motivo, só chora de raiva, de ódio, mas você não ora e chora na presença de Deus, por conta desta presença e desta graça magnânima, excelsa, gloriosa. Tem muito crente que nunca experimentou disso, onde você passa minutos, horas a fio na presença do Senhor, chorando, soluçando, entregue a uma presença que você não sabe explicar. E esta glória está à tua disposição e você não desfruta. Você não experimenta porque você não quer. Mas o céu está esperando. E Jesus disse: você quer encontrar a Deus? Não tem outro lugar para você encontrá-lo, senão dentro do seu quarto, onde não tem plateia, onde não tem aplausos, onde você tem que ser você mesmo, onde não dá para usar máscara. E se você usa máscara, neste tempo, se você não arrancar, se você não tirar, o Senhor vai arrancá-la de você. Não podemos ter uma vida dupla. Nós precisamos compreender que hoje Deus está procurando sobre a face da terra os fiéis. E quando nós enfatizamos sobre dízimo, oferta, semente, é porque isso também é importante para Deus. Você não pode dizer que é fiel em outras áreas, mas não é fiel em cuidar da casa de Deus. Se você não é, precisa ser. Precisa colocar o altar do teu coração e da tua vida em dia. O avivamento virá. Quando você compreender isso, Deus está à procura dos fiéis sobre a face da terra.
daqueles que têm sede, daqueles que têm fome, como lemos semana passada. Nos últimos dias teremos sede e fome, não de comida e não de bebida, mas da presença do Senhor, diz Isaías. Imagine que nós estamos tão satisfeitos com aquilo que o mundo nos oferece. Estamos satisfeitos. Por isso que às vezes nós dizemos, não, eu não quero igreja. Eu não quero culto hoje. Não, eu não estou com vontade de louvar, de adorar. Não, hoje não, porque estou satisfeito. Imagine você, depois de sair de uma churrascaria, alguém te oferece alguma coisa para comer, você vai dizer o quê? Não, eu estou muito satisfeito. Na carne nós estamos muito satisfeitos. E avivamento é você se quebrantar a ponto de dizer, eu não posso viver segundo aquilo que o mundo me oferece. A Bíblia diz que eu devo condenar as obras infrutuosas das trevas, mas nós não condenamos, nós aprovamos. Você quer ser crente e ficar empoleirado em cima do muro? Ora é, ora não é, é de acordo com a tua necessidade. Eu estou com um problema, uma dificuldade, uma luta, lembrei, sou crente, preciso ir na igreja, alguém vai orar por mim, alguma coisa vai acontecer. Mas você não descobriu o Deus que está esperando por você dentro do seu quarto, dentro do teu aposento. Fecha a porta, fecha a janela, e você vai ter um encontro com Ele. Talvez este encontro não venha no primeiro dia. Ele já está recebendo, mas você precisa mortificar a sua carne. Daí a palavra avivamento, é trazer à vida aquilo que está morto. E você se disciplina, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o diabo diz, não vai durar uma semana. E você continua, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vai começar a acontecer algo dentro de você que você nunca experimentou, saudade de Deus. Você vai dizer, eu quero Deus, eu quero mais de Deus. Você vai se apressar para estar com Ele em oração. Antes você dizia, eu não sabia o que orar, minha oração durava 5 minutos, mas agora eu começo a falar com Ele, e Ele começa a falar comigo, e a nossa conversa é longa. A beleza de entrar na presença de Deus é você se sentir indigno, quebrantado, esmiuçado, tornado em pó. E você sabe que está ali apesar de você. É tão somente por Ele. A tua vida nunca mais será a mesma. Você sabia que as almas que se convertiam num avivamento dificilmente se desviava, se perdia, porque elas eram geradas e experimentavam de lágrimas, de choro, e conheceram a presença. Esta coisa de ser crente desviado, afastado, desengrejado, é coisa moderna. Dá uma olhada para os crentes de 50 anos atrás, fiéis, sinceros, honestos, transparentes, verdadeiros, íntegros na sua limitação. Mas esta geração é uma geração tão arrogante, prepotente, soberba, orgulhosa, onde nós achamos que somos o que não somos. E devemos tomar cuidado para não perdermos a nossa alma e irmos para o inferno. Muitos dirão naquele dia,
Eu profetizei em seu nome, mas profetizar não salva. Eu expulsei demônios em seu nome, expulsar demônios não salva. Eu curei em seu nome, curar não salva. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço, por conta das vossas iniquidades. Arrependimento bate de frente com o nosso pecado secreto, o nosso pecado oculto e o nosso pecado de estimação. Sabe quando minha vida mudou? Quando eu olhei para dentro de mim e falei como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer não faço, e o que não quero acabo fazendo. Quando eu entendi que precisava mortificar a minha carne, oração ela cala a sua alma, mas o jejum ele mata você no espírito, ou melhor, na carne. Mata você na sua carne. A oração mata a sua alma, e o jejum mata a sua carne. Amados, hoje, nesta geração, nós brincamos de ser crentes. Queremos estar numa igreja popular. Queremos status. Queremos aparência. Queremos posição. Queremos lugar. Queremos cargo. E tudo o que Deus quer é que nós sejamos filhos. Filhos que não brigam uns com os outros. Filhos que amam os seus irmãos. Quando a Bíblia diz: vós que sois mais fortes, suportai os mais fracos, isso significa dar suporte para ele crescer. E um filho vai chegar mais longe do que o seu pai. Quando Jesus diz assim, que os discípulos não serão maiores do que o seu Senhor, ele está dizendo que o seu Senhor tem uma autoridade como Senhor. Mas os filhos vão poder chegar muito mais longe e voar muito mais longe. A palavra diz: e fareis as mesmas coisas que eu fiz, e maiores ainda, porque vou para junto do Pai. Nós queremos uma igreja que flua no Espírito, mas para quê? Para nos mostrar, para nos exibir. Eu não gostaria de ter uma igreja conhecida porque tem jogadores de futebol, políticos importantes, empresários ricos. Eu gostaria de ter uma igreja conhecida por ser uma igreja que ora. Porque se nós formos uma igreja que ora, seremos alcançados pelas bênçãos de Deus. A multiforme graça será sobre a nossa vida. Não se trata de entender o que é avivamento, mas de viver o que é um avivamento. Hoje vivemos o tempo da igreja preguiçosa, principalmente no que se refere aos nossos líderes, onde os líderes não têm disposição para orar, não têm disposição para jejuar, não têm disposição para entrar na forma, não têm disposição para serem moldados, aperfeiçoados, capacitados. E não podemos seguir um líder que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não vem nos cultos, que não vai numa célula, que não tem uma célula, que não é membro de uma célula. Amados, a igreja precisa incentivar o líder, quando o líder não incentiva a igreja. Vocês viram aqui o pastor Ronaldo. Uma vez eu disse que o nosso ministério de música estava sem unção. E na minha ignorância da época, eu não faria isso hoje. Eu pedi para que o grupo descesse. Humildemente esse grupo desceu. Esse grupo ficou sentado na primeira fileira, sem murmurar. Na semana seguinte, aquele homem que está ali,
o pastor Ronaldo Romão, ele chamou todo o grupo e disse: nós vamos jejuar. Era domingo. Imagine chegar na igreja 6 horas da manhã para o culto que acontecia no final da tarde. Hoje você fala: vamos conclamar o grupo para jejum, os irmãos para jejum, para oração, para consagração. Eu tenho família, eu vou passear, para mim não dá. Aí nós subimos aqui neste altar, vazios de Deus. Vamos tocar aquilo que aprendemos humanamente. Vamos cantar aquilo que cantarolamos por cantarolar. Mas é diferente de produzir uma unção na presença do Senhor. E quando o Hercílio afinava a guitarra, afinava, caía demônios na igreja. Amados, o nosso problema é que nós somos ruins para terminar, somos bons para começar, mas todo o processo de Deus deve ter começo, meio e fim. Quantas coisas eu comecei e não terminei, quantas coisas foram interrompidas no meio do caminho, quantas coisas eu não concluí, mas a nossa visão precisa ser: todo o processo de Deus para se concluir tem que ter começo, meio e fim. O importante não é começar, o importante é como você termina. Olha para quem está do seu lado e diga: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Se fala de avivamento como se fosse uma moda que vem e passa em determinado tempo e lugares. Um avivamento genuíno, quando acontece, marca lugares e gerações profundamente. Geralmente o fruto que nasce em um avivamento dificilmente se perde. Uma das marcas de um avivamento é o senso de temor de Deus, seguida de uma vida de santidade, onde a pessoa experimenta de uma paz e de uma alegria indescritível. Pessoas abandonam os seus pecados e a sociedade é impactada pelo poder do céu. Vimos semana passada sobre o avivamento no país de Gales. Em 1904, com um homem de Deus que decidiu orar e se colocar à brecha na intercessão entre Deus e os homens. Evan Roberts promoveu o avivamento no país de Gales. Sabe o que aconteceu? As tabernas, as boates fecharam. As prostitutas se converteram. Não tinha mais cliente. As tabernas, os bares fecharam. Não bebiam mais, não jogavam mais. Os juízes trocavam luvas brancas para celebrar a paz, porque não tinha mais crime na cidade. Tudo isso é fruto de um avivamento. A igreja que hoje prega, mas sem fogo do Espírito, ela não pode viver como tem vivido. Nós não podemos deixar de pregar. Hoje a palavra é substituída pelos artifícios da nossa geração, técnicas e ferramentas que não podem substituir a unção do Espírito. Como se trabalha um sermão hoje? Você coloca o tema lá e a inteligência artificial te entrega. A palavra não foi gerada pelo Espírito Santo. Esta palavra é uma palavra morta, não transforma e não salva. Mas é um privilégio grande e, por outro lado, uma responsabilidade maior ainda em estar sobre o altar para pregar a palavra de Deus. Imagine o que é falar o que o Senhor não mandou. Imagine entregar o que Ele não deu.
Esta geração terá um pesado juízo sobre ela. Quanto tempo a igreja de Cristo ora? Eu não sei se você sabe, mas os hindus, eles oram 2 vezes por dia. Os judeus oram 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia, ajoelhados e virados para Meca. Mas o crente diz: não, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que Deus não é prioridade na tua vida, e outra coisa, é porque você não quer orar. Deus vai levantar um povo diferente nesta geração. Deus vai levantar alguém que ele pode falar e a pessoa ouve. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Por que você acorda 3 horas da madrugada? Não é para conferir as mensagens do celular. Não é para você ligar a TV, virar para cá e virar para lá e dizer: eu estou com insônia. O Senhor está te chamando para estar com Ele às 3 horas da manhã. Ele te empurra da cama. Para de ser desobediente. Para de ser teimoso. Para de ser rebelde. Deus vai levantar um povo que possa ouvir a sua voz e entendê-la. Um povo que vai ouvir a sua voz e interpretá-la. Vamos nos colocar de pé. A palavra ainda em Joel, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. O quebrantamento, o choro, o jejum, o clamor, a súplica, deve começar por nós líderes. Nós precisamos ser o exemplo. Joel capítulo 2, versículo 13 diz: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Feche os teus olhos. 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 Deixa a unção de Deus descer sobre você, como garoa fina, que vai te engrossar, que vai te lavar, que vai te limpar, que vai te purificar, que vai te santificar. Você entrou aqui hoje de um jeito, e você vai sair daqui de uma outra forma, porque o Senhor te atraiu para este lugar, porque Ele tinha uma palavra especial para te entregar, e Ele reúne as brasas que ainda não se apagaram, que ainda estão parcialmente acesas. Ele junta e Ele sopra. E esta brasa volta a ser incandescente de novo. Volta a afoguear novamente. Fala com Deus. Tudo vai começar aqui dentro e não vai terminar lá fora. Para de falar dos teus pecados, enfatizar só os teus pecados. Confessa, arrependido, e deixa. Abandona, para você viver uma outra realidade na tua vida. Move-te, ó Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Move-te, mais da tua presença, da tua glória,
da tua unção. Ele está aqui, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Move-te, Senhor, move-te, 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 move-te.